Amém? Glória a Deus. Quem achou Gênesis 13, diga amém. E diz assim o texto, versículo 8. Amanda vai andando aí, vai abençoando o pessoal. Tá. Tem uma lista também de gente que mandou mensagem. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Amém? Glória a Deus. Cabine, está comigo? Queridos, quem era Ló? Ló tinha uma vida, não era uma vida ruim não. Ló tinha uma vida boa, uma vida sossegada, uma vida pacata, uma vida tranquila. Ló tinha isso. Ló tinha uma vida assim, uma vida bem tranquila. Por quê? Ele morava em Ur dos Caldeus, juntamente com Terá, que é pai de Abraão, se não me engano é esse nome, e Abraão. Então ele tinha um bom relacionamento com pessoas bem-sucedidas naquele lugar. E por ser família de gente bem-sucedida, era muito normal naquela época, ele de tabela ser abençoado. De tabela, ele ter um certo patrimônio. Agora, de repente, no meio de um lugar onde ele tinha uma vida boa, ele ouve falar que Deus tinha falado com o tio dele. Ele ouve falar que um Deus desconhecido de Ur dos Caldeus tinha aparecido a Abraão, meu caro. Olha que tremendo. Abraão recebeu uma visitação divina. Deus apareceu e falou com ele. Gênesis capítulo 12 mostra Deus falando. Agora imagina você, Deus aparecendo para Abraão e dizendo assim: Abraão, sai da tua terra. Vai me acompanhando, cabine. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão ouve a inconfundível voz de Deus e obedece. Eu falo para você, abrindo um parênteses aqui, que hoje não era para mim estar aqui, inclusive eu falei domingo, era para mim estar pregando hoje em Florianópolis e amanhã em Balneário Camboriú. Hoje em Florianópolis e quarta-feira em Balneário Camboriú. Meu coração fechou, mas eu estava alegre porque eu tenho vontade de conhecer o sul do Brasil. E eu falei para Deus: Senhor, meu coração está meio fechado. E ontem à tardezinha, ontem, 8 horas da noite, no domingo, o pastor ligou para mim e falou: ligou para cá, para a igreja, aconteceu um problema aqui, dá para transferir essa agenda? É de Deus. É de Deus. Mas o que teve de gente falando: pastor, essa viagem do senhor? Eu falei: meu Deus do céu. E de repente, cancela assim com passagem aérea comprada, hotel já acertado, o meu translado do aeroporto, de ir para lá, para cá, e depois de uma cidade para outra. Eu falei: não, Deus está no comando, a igreja não ia perder isso. E eu me alegrei, porque Deus viu meu coração, ouviu a minha voz, e eu obedeci de uma forma muito pacífica. Deus, Ele é assim, tem hora que Ele fala, não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Não, cutuca 2 ou 3 aí, fala: Deus vai falar o que você precisa, não o que você quer. E Abraão decidiu obedecer. Mas Deus foi muito claro na palavra: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Abraão errou. O que, pastor? Sério? Deus falou com quem? Com ele. Deus falou com quem? Não falou com Ló. Como a palavra de Deus chegou a Ló? Abraão não tinha que ter falado. Se Deus manda ele sair da parentela, então ele não tinha nem que comentar com seus parentes. Se Deus manda ele abandonar tudo lá, ele tinha que ficar quietinho.
Mas ele comenta com o sobrinho, e o sobrinho desperta o interesse de acompanhar ele. Tio, eu quero ir com o senhor. Ele teria que no mínimo dizer assim, não posso te levar, porque Deus falou que era para mim deixar minha parentela, e você é sobrinho. Você vai ficar aí, Abraão, você vai ficar aí, Ló. Só vai eu, minha esposa e alguns criados. Mas de repente, Abraão permite, pelo vínculo familiar, pela aproximação, pelos sentimentos, vínculos sentimentais, ele cede. Quantas vezes você tem cedido pelos seus vínculos sentimentais? Quantas vezes o seu lado emocional fala mais forte do que o seu lado espiritual? Quantas vezes você cede, sendo que não era para ceder? Quantas vezes você fala quando era para se calar, ou se cala quando era para falar? Cuidado! Abraão cedeu, leva Ló, Ló caminha com ele, e aí, querido, me digas com quem tu andas e eu te direi quem tu és. O fato dele saber que o tio tinha uma promessa. O tio tinha o quê, gente? Tinha o quê, gente? Ló decide, foi a melhor decisão da vida dele. Ele decidiu corretamente. Pedir e dar-se-vos, não era para ir, mas já que abriu uma brecha, eu entro. Era para ele ir? Sim ou não? Sim ou não? Deus mandou ele ir? Mas ele foi? E o fato dele ir foi ruim para ele? Não. A Bíblia diz assim que Ló, querido, através dessa decisão de acompanhar alguém que tinha uma promessa grande, ele se torna coparticipante das promessas. Tem gente que já vai começar a entender aí. Se você anda com quem é pequeno, você nunca será grande. Agora que se você, sendo pequena, anda com quem é grande, meu irmão, já já você se torna grande. Como assim? Se você anda com águia, já já você voa. Não tem como andar com águia e não voar. Não tem como, querido, andar com quem tem visão ampla e a sua visão não se expandir. Não tem como. Ele aproveitou o quê? O bonde andando. Desculpa a expressão. Mas o bonde estava andando e falou, vou pegar carona. Se Deus está com esse tio, vou nessa. Deus não falou comigo e não quer que eu vou, mas eu não sou bobo, Deus não quer que eu vou, mas eu vou mesmo assim. Deus não quer que eu vou, mas eu vou mesmo assim, porque eu sei que Deus está nesse negócio. Deus também falou para Moisés, Moisés, vai porque meu anjo vai contigo. Ele falou, se o senhor não for, eu não vou, não negocio. Eu não quero anjo, eu quero é Deus. Eu não quero poder, eu quero presença. Eu não quero poder, eu quero presença. Deus falou para mim não ir, mas eu vou. Por quê? Deus está nesse negócio, eu vou aonde Deus está, mesmo Ele falando para mim não ir. Você vai entender onde quero chegar. Porque, de repente, com quem você anda, vai te levar a lugares que você normalmente não iria sozinho. Querida, as bênçãos de Deus, ela passa por pessoas. Poucas vezes você vai ver um anjo se manifestando entre os homens para poder abençoar o homem. Mas Deus usa gente para abençoar a gente. Está certo que tem hora que gente aborrece a gente. E gente morde a gente. Mas Deus também usa a gente para abençoar a gente. Sim ou não? Deus faz isso. Olha lá, querido, Eliseu andou com Elias. E o que ele recebeu? A porção dobrada. Josué andou com Moisés. O que aconteceu? Ele se tornou o segundo legislador, querido, do povo hebreu, que se tornou o povo judeu. Os 12 andou com Jesus e se tornaram discípulos, apóstolos e grandes operadores de milagre, porque eles estavam andando com a pessoa certa. Eles estavam andando com a pessoa certa. Eles estavam o quê? E você está andando com quem, meu querido? Você anda com quem? Com quem você se relaciona? Querido, você já pensou as crianças que andam com aquela menina que ela ali, faz assim, filhinha. Vai daqui a pouco pregar igual ela, vai falar igual ela, vai desenvolver igual ela, porque influencia. Eu vi uma reportagem de um jegue que começou a andar com um cavalo azalão. Sabe aqueles cavalão machador bonito? E o jegue se sentia cavalo. Irmão, glória a Deus pelo jegue, porque tem hora que nós é jegue. E é hora que nós vamos sentir cavalo. Agora, está na Bíblia isso, pastor? Claro que está. Imagina um burro andando com o arquiteto do universo, o Senhor dos Senhores sobre ele. Você acha que aquele burro andou assim, com Jesus nas costas?
virou um cavalo machador. E eu vendo essa reportagem, eu achei incrível aquilo, porque você viu o jegue, querido, com o peitinho estufado, raquítico, magrinho, franzininho, mas ele tudo assim. E o cavalo andava, e o jeguinho assim, ó. Falei, meu Deus do céu, como que não influencia um ao outro? Como que não influencia? Até no mundo animal influencia. Até no mundo animal influencia. Então Ló brigou, porque Deus falou, não vai, não leva. Mas ele falou, eu vou, Deus está contigo, eu vou, mesmo Deus não querendo. Você consegue raciocinar um trem desse? Falando como bom mineiro, você consegue raciocinar um trem desse? Deus falou, não leva. E ele falou, eu vou, mas Deus não quer que você vá, mas eu vou mesmo assim. Por que você vai? Porque Deus está com você. E onde Deus está, a bênção do Senhor vem. E com isso, querido, a vida de Ló começa a mudar. Por quê? A unção que você respeita, não. A unção que você respeita e serve, você atrai. Você pode respeitar e não servir, não atrai. A unção que você respeita e serve. Pode ver, Eliseu servia Elias, respeitava e servia. Josué respeitava a unção de Moisés, mas servia Moisés, era moço. Lavador de mão, Eliseu, lavador de pé, ele respeitava aí. Então não adianta você falar que respeita e não serve, você não recebe. Tem que servir, tem que servir, tem que servir. Com isso, Ló começa a se multiplicar. A unção que estava sobre Abraão, ela é transferível. Ló começa a receber, as coisas começam a dar certo, a mulher dele engravida, recebe 2 meninas de presente, as coisas começam a crescer, os servos dele vai se multiplicando, o número de funcionários vai crescendo, e a Bíblia diz que ele cresce como Abraão. Como quer dizer semelhante, quer dizer igual. Os dois estavam crescendo juntos. Igual fala de unidade. Os dois estavam crescendo. Os dois estavam crescendo. Não, enquanto você não gritar, eu não paro. Os dois estavam crescendo. Os dois estavam crescendo. Coisa mais linda do mundo. Querido, coisas grandes. Ninguém vive coisas grandes sozinho. Ninguém. Coisas grandes se vive com quem é grande mesmo tendo pouco, porque grandeza não está ligada ao que você tem, está ligada a quem você é. Você pode ter pouco, mas ser grande, porque grandeza vem de dentro. Tem gente que tem muito e é pequeno, porque é mesquinho, mas tem gente que tem pouco, mas é grande, porque tem um coração grande. Você está sentado do lado de alguém que é grande, dá uma olhada. Dá uma olhada de cima e baixo, fala assim, tu é grande, hein? É claro que alguns são em todos os aspectos grandes, mas o bom é isso. Aleluia! Agora, o que Ló começa a errar, porque o crescimento, ele começa a crescer, mas o crescimento, todo o crescimento, vai exigir de você, todo o crescimento vai exigir de você renúncia. Todo o crescimento vai exigir de você mudança. Todo o crescimento vai exigir de você sabedoria, que eu enquadro aqui como paciência. Não adianta você ser grande e não viver como grande. Eu posso falar porque eu era assim. Deus nos permitiu viver algo grande, mas eu pensava pequeno. E se não fosse a minha mãe me corrigir, ela me deu um livrinho do Augusto Cury. É mais ou menos isso. Não sei se o pastor Cláudio tem esse livrinho lá. Tenha fé em ti mesmo. Você tem? Que livraço. Desse tamanhozinho. 30 folhas. Eu não sei se alguém já leu. Que livro. Eu pedi perdão. Falei, meu Deus, o Senhor me colocou em algo razoavelmente grande para a minha realidade, para a minha cidade, mas eu vivo como pequeno. Achando que humildade está na ignorância. Falei, me perdoa. Me perdoa. Pedi perdão. Falei, vou andar igual o jegue. Vou andar de cabeça erguida. Vou ter um comportamento diferenciado. Vou mudar. Vou mudar. O crescimento vai exigir de você mudança. Mudança do quê? Mudança de comportamento e mudança de hábito.
Não estou falando para você ser, ó, isso aqui, é isso aqui. Mas mudança de comportamento e de hábito. Não adianta, você vai ter que mudar. Ló não muda. Pelo contrário, ele piora. Ele piora. Ele não aceita as mudanças do crescimento. O crescimento te torna mais humilde. É verdade. Irmão, não ter nada e ser humilde é fácil. É verdade, você não tem nada. Então ser humilde é fácil. Você já não tem nada mesmo? Difícil é ser humilde tendo. Mas ele ficou arrogante. Ele viu a briga acontecendo entre a liderança e ficou quieto. Ele viu discussões, atritos acontecendo e ele ficou na dele. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Foi negligente. Deixa, eu estou em outra posição. Eu estou em outra esfera. Não vou me envolver com isso. Olha aí. Ficou com medinho. Ou também lavou as mãos. Lavou as mãos. Era para ele fazer alguma coisa, ele não fez nada. Ele não entendeu que com o crescimento, ele poderia crescer aqui fora, mas diminuir aqui dentro. Ele poderia atingir lugares altos aqui fora, mas o joelho dobrado e a cara no pó, Lamentações 3, era necessária. Ele não se reporta ao tio, ele não vai até o tio e fala, tio, está acontecendo isso, isso e isso, vamos resolver isso juntos, ele se sentiu autossuficiente. Olha, diga bem forte, cuidado, irmão, com a autossuficiência. Irmão, a autossuficiência é o princípio da queda. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Deus não está dizendo que você não tem capacidade. Ele está dizendo que você tem que reconhecer que você precisa de alguém, que você tem que conversar com alguém. Você não precisa encarar os seus problemas sozinho. A Bíblia diz assim, comunicai com os santos a vossa necessidade. Dá um glória aí. Mas também não é para ser um bebê chorão, que tem hora que ninguém aguenta. Mas você tem que saber conversar com a pessoa certa. Olha, irmão, estou enfrentando isso, ora comigo. Estou lutando, estou batalhando, mas ora comigo. Batalha comigo. Sabe, vamos orar junto. Comunicai com os santos a vossa necessidade. É Bíblia. Ai, pastor, então por isso que eu peço para todo mundo. Não, você é um pidão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que você sentar e conversar com a pessoa certa. Então, ele tenta ele resolver, ele fazer, vou botar a mão, eu sei como eu faço. Não tem a ver com o que você sabe ou deixa de fazer, tem a ver, querido, com a sua humildade. Porque uma das grandes qualidades de um líder é saber delegar funções, mesmo ele sabendo fazer. Essa é uma das grandes qualidades de um líder, é saber que ele tem condições de fazer, ele sabe fazer, mas ele permita que outro faça. Essa é uma das grandes qualidades de um líder. E olha, nesse processo de deixar outro fazer, ele vai errar. E não tenta corrigir antes dele errar. Permita que ele erre. Porque tem pessoas que vão aprender com os seus erros. E é natural isso. Não tenta corrigir. Errou? Não tem problema. Você aprendeu. Levanta, caminha, avança, desenvolve. Vamos chegar lá. Amém? Isso é necessário. Seja mais humilde. Você tem que mudar. Olha para alguém e fala assim, você não entendeu que você tem que mudar? Aí, quem ouviu que parece que tem um que já jogou até indireto, olhou e falou, agora eu falo, agora eu mando com força, você tem que mudar. Então, para aliviar, fala assim, nós precisamos mudar. Tu e eu e tu. Querido, se Deus estava honrando Ló, qual era o papel de Deus? Se Deus estava honrando Ló, ele tinha que, no mínimo, reconhecer quem era o agente de Deus na vida dele. Se Deus estava honrando Ló, no mínimo, ele tinha que reconhecer quem era o agente de Deus para a vida dele. Honrar o agente de Deus. Querido, nós pastores, ou nós líderes, no geral, nós às vezes somos honrados não porque precisamos. Eu já vi gente falando assim, pastor não precisa, o fulano não precisa. E quem honra não tem a ver com necessidade. Honra tem a ver com honra. Eu não honro alguém porque ela precisa, eu honro alguém porque eu sei quem ela é. Aí eu vou dar para o outro que precisa. Não, então você não está honrando, você está fazendo a caridade. Agora, honre os seus pastores, honre os seus líderes,
honra o seu pai e a sua mãe, honra os seus professores. Eu vou repetir: honra os seus pastores, honra os seus pais, honra sua mãe, seu pai, seus professores. Honre as pessoas que Deus colocou em posição de liderança na tua vida, porque ela não precisa, mas quem precisa é você. E se você não entendeu isso, você não pode crescer, você tem que viver uma vida medíocre. Você está fadado a uma vida medíocre, porque você não entendeu esse princípio de Deus. Irmão, Salomão era filho de quem? Você está fraco, hein? Salomão era filho de quem? Davi. Se ele era filho de Davi, ele já nasceu debaixo de um reinado, dentro do palácio, sim ou não? Sim. Agora, Deus precisava dar mais ouro, sabedoria, tudo isso para ele? Sim ou não? Já tinha. Não havia necessidade, não precisava, mas não tem a ver com necessidade, tem a ver com honra. Aí Deus dá o quê? Sabedoria e riqueza. Não porque precisava, mas porque Deus tinha que honrar o filho do rei Davi. Entendeu? Não tem a ver com necessidade, tem a ver com honra. Irmãos, aprenda que existem níveis de plantio. Quando a Bíblia fala do semeador, que ele saiu para semear, a semente era o quê? Era a mesma. O semeador era o mesmo. O que muda aí? O estilo de terra. Terra com pedra, terra com espinho e terra boa. Existem níveis de semeadura, que é níveis de terra. Quando você faz bondade e caridade, Deus te dá graça e saúde. Quando você pula isso para o nível de honra, Deus te dá riqueza e tesouros escondidos. Porque você chegou não num ponto de caridade. Caridade, o cristão faz, o espírita faz, o católico faz, o xexenoíta faz. Caridade, ser humano faz. Honra é só para quem quer viver coisas grandes e firmes. Quem entender isso, é assim na vida, muda. Só que ele não honra o tio, ele não reconhece quem era a pessoa do tio na vida dele. E aí o tio chama ele para conversar, fala: Ló, está acontecendo brigas. E por que o tio foi decisivo na conversa? Por vários motivos. O tio foi decisivo. Sabe por que ele foi decisivo? Porque ele percebeu que Ló estava vendo a briga, que Ló estava ignorando a situação, que Ló estava com o coração fechado, então ele não tinha outra alternativa. E aí Abraão, conjecturando, Abraão pensou: se ele lá na hora que eu saí de Ur dos Caldeus, quem insistiu para ir com Abraão? Quem insistiu para ir com Abraão? Ló brigou para ir com Abraão? Ló, mesmo Deus falando para não ir, ele foi? O que ele tinha que fazer nessa hora? Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se tu escolher a direita, eu irei para a esquerda. Tio, se lá atrás eu briguei para estar com o senhor, eu não mudei. Ai, meu Deus do céu. Ele já estava com a cabeça mudada, ele já estava com o coração fechado. Ele já estava fora, estando junto. Ele estava dentro, mas estava fora. Ele estava perto, mas estava longe. Porque ele já não estava mais na causa. E o tio percebeu, falou: vamos ver se esse menino muda, né? Vamos ver se muda. O que você escolhe? Na hora, ele nem pestanejou, falou: não, tio, se lá atrás eu insisti, se lá atrás eu até desobedeci a Deus para estar com o senhor e ser participando das promessas de Deus, eu não mudei, eu sou o mesmo, eu vou continuar, tio, vamos para cima. O que o senhor acha que deve fazer? Essa deveria ser a atitude de Ló. Mas ele tem essa atitude? O que você acabou de ler? E ele observa, olha onde estava o olhar dele, onde estava a visão dele. Nas campinas de Moabe. A visão dele estava lá regada no Rio Jordão. Ele já estava com a visão em outro lugar, já estava com o coração em outro lugar. Porque os olhos é candeia do corpo, meu irmão. Ele já não estava mais com Abraão, ele estava presente, mas ele estava ausente. Ele estava junto, mas ele estava longe. Ele estava, quem aqui já participou daqueles missa de corpo presente, que os católicos antigos, quem já ouviu falar disso? Alguns. Você está missa de corpo, o corpo está, mas a alma... Por isso que é de corpo, né? Falaram certo lá o padre. Então, está presente e não está. Está junto e está longe. Na hora que ele falou, é de Deus, viu, tio? Porque eu estou olhando ali as campinas, olha aí. E levantou lá os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído. Olha onde estava o olhar dele, onde estava o coração dele. Já não estava mais com o tio. E aí o que ele faz? Bom,
Deus é na minha vida também. Deus é comigo também. Deus também agora está me abençoando. Então eu vou seguir o meu caminho. Mal sabia ele que a unção de Deus na vida de Abraão não era Abraão, mas era o propósito de Deus em Israel. Eu vou repetir. A unção que estava sobre Abraão não era por causa de Abraão. A unção de Deus que estava na pessoa de Abraão representava o país judeu, o povo judeu, Israel. Então Abraão só foi o canal de Deus para Israel. A unção passava por Abraão, mas não era por causa de Abraão. Como assim, pastor? Para você entender, a unção não está em mim, a unção está na IJCP. Eu só sou um canal que transmite a unção de Deus que está nessa visão. Entendeu? Eu só sou um canal. E ele se sentiu autossuficiente. Não, Deus está comigo, Deus é na minha vida. Olha, pô, eu estou podendo. Tem gente que é assim, abre o núcleo e acha que já é pastorzão. Eu vou falar, irmão. Ele já, não, eu oro por você, eu aconteço. É porque lá, eu fui num núcleo uma vez, e eu me espantei. Depois eu até mandei para o pastor, falei, benção, essa fulana aqui, ela é missionária, ela é o quê? Porque lá no núcleo, o namorado dela falou assim, e a minha namorada, a missionária, ela vai orar. E eu estou entrando no núcleo, falei, opa, missionária. E ela entrou assim, eu falei, vai baixar alguma coisa aí. Mas já desmanchei na hora da missionária. É uma branquinha de um cabelo comprido, só não sei o nome dela, não vou falar. Eu falei, tá, mas foi dar um núcleo com 8, 10 pessoas para ela, pronto. Eu tenho a unção também, agora eu posso. Irmão, se você pode, baixa a cabeça e espera a sua hora. Para de se achar que é, porque quem é se chama Jesus de Nazaré. Não é por causa de você, é através de você. Vai eu, pastor Kleber, dizendo assim, ó, tô aí, Jesus Cristo é poder, Eugênio, abraça seu pastor sênior agora, e você toca Jesus Cristo é poder, que eu vou abrir a minha. Tá, o Eugênio recebe tudo que eu tenho, e ele vai pregar melhor do que eu, vai mais longe do que eu, porque não é por causa de mim, é por causa do ministério. E eu vou lá, vou bater cabeça e vou falar, ô Eugênio, bota a mão aqui. Acabou. Sabe por quê? Porque Pedro morreu, e o evangelho parou? Paulo morreu, o evangelho parou? Então o evangelho não é por causa de pessoa, é por causa de Cristo. Aleluia. Aí Ló não botou na balança para entender o mecanismo profético de Deus. Sabe o que ele fez? Colocou a esposa a perder, ele colocou a filha a perder, ele colocou os seus liderados. Foi uma decadência, um abismo puxando o outro. Sabe o que aconteceu? Ele quebra a aliança com Abraão. Meus irmãos, existem alianças que elas têm que ser mantidas até a morte. Chamada aliança de morte. Jesus, ele levantou o cálice da nova. Ele falou, esse é a nova aliança. A minha morte, ali era a aliança de morte. Você sabia que dentro da cultura judaica, quando alguém está enfermo e quer fazer uma aliança, eles gospem na mão, e pega um na mão do outro, e fala assim, seus filhos são meus filhos, sua esposa é minha esposa é sua esposa, se tu fores, eu honrarei a tua casa, até que a tua esposa case novamente. Isso é uma aliança judaica, aliança de morte. Eles fazem isso em Israel, até hoje. Não tem contato, porque a esposa é minha esposa, não é contato físico, é contato de cuidado, de honra. Existem alianças, se você perder no meio do caminho, você não vai viver o propósito de Deus para a tua vida. Existem alianças que têm que ser fortalecidas, engrossadas, bem nutridas, porque elas podem afinar, enfraquecer e se quebrar. Existem alianças que você não deve deixar quebrar. Ló deixou a aliança dele afinar, a ponto do tio falar, não estou aguentando mais, Ló. Não tem que separar, e não é porque eu quero, não é porque Deus quer, e essa palavra não te dá o direito de deixar alguém, essa palavra é de quem estava no limite, porque o cara é ignorante, porque o cara é um problema, então não tem jeito, você deixou afinar demais, vai quebrar a aliança, quebrou a aliança.
Aí Ló sai com seus funcionários, com a sua esposa, com as suas meninas, e vai para as campinas de Moabe, ali regada pelo Jordão. Ele entra no território de Sodoma e Gomorra. Sabe o que acontece? Porque é assim, tem gente que quando desvia, leva mais 2, 3 dentro da igreja para desviar com ele. Tem gente que é rebelde, e aí ele pratica a rebeldia, e aí ele consegue levar 2, 3 para ser rebelde junto com ele. Sabe? São os filhos de Balaão. Amém? São as parceiras de Jezabel. É verdade, já vi gente assim, aqui na igreja já vi direto. A fulana sai e quer levar mais 3 com ela. O ciclano sai e fica, foi bom ter saído, e está com a vida arrebentada, mas está falando aquilo para induzir os outros a sair com ele. Vem comigo, porque agora, olha, eu estou bombando. Tá mesmo, tá bombada. Tá bombado. E o pior, que é um cego guiando outro cego. É cego guiando. Fala, olha para o irmão e fala assim, estou entendendo, pastor. Eu já vi isso dentro da igreja. Aí o pastor prega uma mensagem, não, agora eu estava me sentindo pastor no núcleo. Irmão, faça um núcleo, entenda, seu papel é o mais lindo de todos, servir. Respeite. E não sai, meu irmão, não anda com rebelde, não se associa a rebelde, se afasta de gente rebelde. Ah, não, porque agora, aí fica um monte de babão, que legal, né, ui, que legal, babão, bobão, babão, tem os babão, bobão, e fica, tietagem, já ouviu falar que é tietagem? Uma vez, quando eu era do exército, eu não sei se eu falo, vou falar, queria falar mesmo, e aí, eu trabalhava aqui no Grêmio, e tinha um amigo meu que chamava Rosa, o Mauri conheceu lá, Leandro Rosa é o nome dele. E aí o Leandro falou assim, vamos na Expolins? Eu não era evangélico ainda. Falei, vamos. Você sabe quem vai vir na Expolins? Minha noiva ama eles. Eu falei, quem que é? O KLB. Quem lembra do KLB? Eu falei, vamos no KLB. Aí foi ele tinha um golzinho vermelho, rebaixado, bonito golzinho. E eu falei, deixa ele da frente, tá? Braço para fora. Aquela coisa, né? Jovem, irmão, jovem, 19 anos. E eu tá lá no gol rebaixado do Rosa, eu tô lá. Só dando tchau para todo mundo. Eu falei, anda devagar, você tá muito rápido, o povo tem que me ver aqui dentro. E aí chegou lá na Expolins, entramos lá no tal do KLB. Na hora do KLB entrou no palco, tinha uma cerquinha assim. Nem vou te falar o que aconteceu. A noiva do Rosa endoidou, começou a chorar. KLB, eu vim aqui para te ver, tiete. Tem uns irmãos assim, que fica tietando outro irmão dentro da igreja. É os tiete da irmã, é os tiete do irmão. Vai se converter. Você está parecendo a namorada do Rosa. Aí, irmão. Aí fica curtindo. Like lá. É like. É o meu like. Curte aí, irmão. E aí, ela começou a chorar, tinha uma cerquinha. A menina avançou, atravessou, foi lá no pé do altar, eu te amo, e eu olhando pro Rosa, falei, já era, bicho, perdeu a namorada, falou, perdi não, vou chutar essa, ele falou umas coisas, eu não vou falar, eu vou chutar essa cachorra, falei, calma, vai matar a mulher não, falou, vambora, falei, vambora, falou, vambora, nós vamos lá no BDI, quem lembra o BDI? Ainda existe, né? Vamos no BDI comer lanche que eu pago. Eu falei, glória. E aí ele foi chorando. Pagou coca, pagou água tônica, comi 2 lanches. Porque ele queria chorar. Eu falei, chora que eu como. Eu falei, Rosa, e aí? Não quero nem saber. Essa aliança que eu falei, é de ouro, guarda aí. Não, eu vou arrebentar. Eu falei, rapaz, só larga. Só larga. Mas se o Rosa não aceitou tietagem da noiva,
Por que você acha que Jesus vai aceitar da noiva dele? Aleluia. Querido, a coisa foi tão feia que esse homem, por não saber pesar, não saber tomar decisão de ficar do lado de quem ele tinha que ficar, de andar com quem ele tinha de andar, a decisão dele foi tão devastadora, mas tão devastadora, que a Bíblia diz que ele perde tudo que ele possuiu do lado do tio. Era para ter uma vida extraordinária, perdeu tudo. Perdeu os funcionários, perdeu a riqueza. Aí, o que acontece? Ele perde a esposa, porque ela vira estátua de sal. Um cataclismo acontece lá. E ele perde a esposa. Para piorar, a Bíblia diz assim, que as duas filhas dele, embebeda ele, faz o quê? Aonde essas meninas arrumaram bebida alcoólica, gente? Se você vive no meio do erro, você também se torna errado. Elas começaram a absorver a cultura de Sodoma e Gomorra. Elas começaram a se comportar como uma gomorrense. Ela agia igual as jovens daquele lugar, ela se comportava igual as jovens daquele lugar. Então, na hora que o pai e a mãe estão saindo da cidade, vão levar um mé, vão levar uma bebidinha. Não, olha o que elas vão colocar na bagagem. Bem de caso pensado. Era para levar aquilo, irmão? Tantas outras coisas valiosas, tantas coisas boas para levar, vai levar bebida alcoólica? Foi o que ela decidiu levar. E leva. Aí o pai está lá triste, chorando. Toma aqui, pai, toma uma. E o pai falou, dá só um traguinho. Ó. Toma mais uma, pai. Eu só bebo socialmente. Não tem problema, né? É cerveja sem álcool. Jesus tomou vinho também, vou tomar, é só um vinhozinho, né? Vinhozinho, toma uma, e o olho já vai brilhando. Não é mais um, é socialmente, pastor. E o homem, ó, chapou. O que aconteceu com o homem, gente? Ficou chapado. E aí ele fica bêbado, caído no chão. Aí a coisa mais terrível do mundo acontece. A mais velha olha para a mais nova e fala assim, já que caiu fogo do céu, acho que não tem mais ninguém, nem parou para ir ver o que aconteceu. Tomou uma decisão precipitada, ó, vamos fazer o seguinte, a mais velha falou, eu vou transar com o pai. Transou. No outro dia, um abismo chama, pai, sobrou um pouquinho de vinho. Vinho pode, só socialmente. Toma. O pai caiu bêbado e a mais nova transa com o pai. As duas engravidam do próprio pai. E quem nasce dessa gravidez? Moabe e Ben-Ami. Primeiro filho que nasceu da mais velha se chamava Moabe. O filho que nasceu da mais nova, ela deu o nome de Ben-Ami. É o nome. E desses dois filhos nasceu um outro povo, os Moabitas e Amonitas. Sabe o que aconteceu? Outro desastre. Esses dois povos que nasceu, como que chama incesto que fala, né? Desse incesto, dessa ação pecaminosa, se tornaram o pior problema para Israel. Se tornaram homens sanguinários, homens assassinos, pessoas maldosas, porque nasceram debaixo de uma maldição. E eu prego sobre isso. Nascimento é uma mensagem muito forte. E nasceram debaixo dessa maldição. Se tornaram filhos assassinos. Como que você acha que Hitler nasceu? Mussolini. Esses grandes destruidores da nação. Como que você acha que foi o nascimento? Da onde que foi? Como que aquela mãe daquele filho engravidou? Você só olha Hitler, como é, o Hussein lá, o Bin Laden, Saddam Hussein. Como que você acha que foi que a mãe desses demoniados aí gerou os filhos? Você já parou? Você só fala do Bin Laden, mas como a mãe dele gerou ele? Você só fala do Saddam Hussein, mas como a mãe dele gerou ele? Você fala de Hitler, mas como a mãe de Hitler gerou Hitler? Se você parar para puxar um pouquinho antes da história e ver como esses filhos nasceram, você vai ficar horrorizado. Como foi a relação sexual?
antes. E aí aqui foi a mesma coisa. Não estou falando que foi assim, aqui foi assim. E sabe o que acontece? Eles começam a matar o povo de Deus. Agora diz assim: Deus, Abraão, tinha que deixar Ló morrer. Quando Ló vai embora de Abraão, Abraão sobe no monte para orar. Gênesis 17 e 18. Ele sobe no monte e ele fala assim: se tiver 50 justos, 30 justos, 10 justos, não tinha nenhum. Aí Deus, pela oração do seu justo, livra Ló e as suas meninas. Era para levar a esposa também. Agora, por que Abraão fez aquela oração? Porque ele ainda estava sentimentalmente abalado. Não queria que o sobrinho sofresse mais. Diante de tanta destruição, não seria melhor Ló morrer? Sim ou não? Porque Deus quis matar Ló, destruindo Sodoma e Gomorra. Mas quem interferiu? Abraão. Cuidado para não botar a mão aonde Deus já tirou a dele.